Imagine isso, o maior lutador de MMA da história acabou reencarnando como um escravo do exército demoníaco por causa de um erro de uma anjinha distraída. Mas como punição, os deuses acabaram enviando ela para servir como fada pessoal do Prota, para ajudar a matar o rei demônio. Mas nessa missão eles acabaram descobrindo que os verdadeiros inimigos não vão ser os demônios. Então senta aí, pega a pipoca que lá vem história. Nossa história começa mostrando várias pessoas trabalhando em um sol de mais de 30 graus Celsius. E mostra uma pessoa carregando uma tora de madeira com um goblin em cima. Quem é ele? Ele era um lutador de MMA com mais de 23 vitórias consecutivas e 0 derrota. Com apenas 23 anos, ele era considerado imbatível. Mas certa noite, quando ele tinha acabado de se aposentar, bem, o caminhão veio e fez aquela brincadeirinha. E agora ele tá aqui no pós-vida, né? Pensando que ele ainda nem tinha aproveitado a vida, né? De aposentado. Só que enquanto ele tá pensando nisso, aparece um flash de luz cegante e aparece uma anjinha falando que o nome dela é Rael. Mas eu vou chamar de Raeli, por quê? Porque Rael parece um nome de macho, então não dá muito certo eu chamar ele desse jeito não, viu? Ela fala que ela veio recrutar o Protinha. Protinha, pra onde é que tu tá olhando, Protinha? E aí, vocês calam a boca aí também, né? Vocês também estão olhando. Vocês acham que me engana, é? A Raeli fala que o Protinha pode se tornar um guerreiro e vai poder namorar várias beldades. Só que o Prota interrompe ela falando que ele ainda precisa pensar melhor antes de tomar uma decisão. Afinal, o menino é um trabalhador CLT. Só que a anjinha, já meio irritada, começa a mostrar como seria utilizando marionetes. Ela fala que assim que o Prota acordasse, ele iria encontrar um mestre de vila que iria oferecer missões e conforme ele completasse, ele iria ficar tão animado que iria oferecer sua mão da sua filha em casamento para o Prota. Só que o Prota ainda não tá muito convencido disso, então a anjinha tem que apelar, falando que o Prota pode nem reencarnar como um humano, quem sabe, né? Ele pode reencarnar como um sapo ou como uma minhoca. Vai saber, né? O Prota já se ajoelha nos pés dela, não, eu não quero fazer isso não, por favor, eu quero sim reencarnar. Então a anjinha estrala os dedos. Mas o Prota começa, não, ainda não estou pronto. Só que o meu guri foi-se embora. E a anjinha sai andando para atender uma ligação. A cena já corta mostrando que o Prota finalmente está acordando. E ouve alguém o chamando. O Prota fica se perguntando se é o mestre da vila que a anjinha falou. Só que ele recebe um soco no meio do estômago para largar de ser trouxa. Na hora o Prota se levanta perguntando quem é que quer morrer. Que na hora ele se depara com um demônio que provavelmente está passando por alguns probleminha no casamento, né? O demônio chifrudo pergunta para o Prota se ele é um guerreiro. O Prota, já se tremendo de medo, fala, sim, senhor, eu sou um guerreiro sim. Enquanto pensa se isso faz sentido, então ele teve uma conclusão. Então o Prota tem uma conclusão, deve ser um monstro tutorial. O Prota parte pra cima tentando dar um chute na cara do chifrudo. Só que o chifrudo defende como se não fosse nada, mostrando que o que ele tem de chifre ele tem de forte. E acerta um sossega-leão no Prota. A cena já muda, mostrando que o Prota está gritando lá dentro da sala, falando que quer de novo uma revanche com o chifrudo. Só que de repente aparece um Goblin falando para o Prota calar a boquinha, senão... O Prota na hora de fala, tá bom senhor, eu vou calar a minha boca. Quando o Goblin sai, o Prota fica se perguntando cadê a filha bonita do chefe que não apareceu. E pelo visto ele vai morrer virgem de novo. Enquanto o Prota tá se perguntando isso, ele percebe que alguém está chamando o nome dele. Quando ele olha, ele percebe que é outro prisioneiro, falando que onde eles estão é uma fortaleza do exército demoníaco, mantida por escravos humanos. O Prota pergunta por que eles estão ali, e fala que ele é um guerreiro. Só que o cara na hora começa a gritar, tem algum guerreiro por aqui? Na hora várias pessoas começam a gritar falando que é guerreiro. E ele fala que por aqui tem pelo menos 100 guerreiros. E aquele boi vermelho é Hendrik, comandante da divisão do exército demoníaco. E aquele Goblin é o Jax, guarda dos escravos e muito cruel. E fala que eles só estão ali por causa daquela anjinha maldita. Foi ela que enviou eles pra cá por acidente.
A cena já corta mostrando alguns dias depois, com o Prota carregando uma tora de madeira com Jaques em cima, gritando: "Matem os humanos e comam sua carnes!" Depois mostra o Prota deitado, morto de cansado no chão da sua cela, pensando que a Raelle tinha falado que tinha uma tal janela do status. Ele chama a janela de status e vê que ele tem 28 de força, 29 de agilidade, 31 de vigor e 10 de magia. E fica pensando no que são pontos de guerreiro. Nesse momento, o mesmo carinha de antes fala que o Prota realmente é bem forte. Ele no nível 1 já tem atributos que passam de 30. Todos eles ali, quando estiveram no nível 1, os atributos dele eram bem baixos, não passavam de 20. E fala que se o Prota conseguir sair dali, ele pode mesmo se tornar um guerreiro. Só que o Prota simplesmente fala que, mesmo assim ele ainda é um escravo, ele vai dormir enquanto o cara continua gritando: "Você é um guerreiro, você é um guerreiro." Só que o Prota não liga e simplesmente dá boa noite pra ele. Já mais à noite o Prota acorda e fica olhando de novo para sua janela de status, pensando que por que será que pra todo mundo que ele perguntou ninguém sabia o que era pontos de guerreiro. Só que nesse momento ele vê 2 balões saindo do nada e percebe que é Raelle. Ela apareceu falando que vai explicar o que são pontos de guerreiro, mas o Prota não tá nem aí, simplesmente pega ela com uma cara de poucos amigos. Alguns minutos depois, o Prota pega ela e coloca em uma vara de pesca, como se fosse uma isca. E fala que então, como punição, os deuses enviaram ela para cá, como se fosse uma ajudante para ele. A Raelle fala que ela vai ajudar o Prota a conseguir derrotar o Lorde Demônio, mas o Prota interrompe ela falando que ele não quer mais ser um guerreiro, ele só quer uma vida simples e normal. Mas a Raelle fala que ele é o único que tem um potencial maior entre todos os guerreiros. Só que o Prota fala que ele não se importa com os deveres públicos e fala que já está cansado de lutar. Mas nesse momento ele ouve passos se aproximando e ouve os goblins falando para ele vir logo, que é Hendrik que quer vê-lo. A Raelle fala que ela tem a magia da ocultação, então não precisa escondê-la. E ela desaparece das mãos do Prota. Já mais à tarde, o Hendrik fala para o Prota que o Jaques disse que ele vinha deixando muito orgulhoso com a sua serventia e lealdade. E como você vem trabalhando muito duro recentemente, resolvi te dar o cargo de supervisor dos escravos. Só que a Raelle começa a gritar no ouvido do Prota para ele não aceitar isso. Ele é um guerreiro. Nesse momento, Hendrik pergunta que barulho é esse. Na hora, o Prota taca a cabeça no chão, falando que é uma honra servir ao exército demoníaco, senhor Hendrik. Mal sabe o Prota que essa simples escolha vai mudar completamente a sua vida. Já no outro dia, mostra o Prota no primeiro dia de supervisor dos escravos, com ele gritando com todo mundo, falando que a avó dele trabalha mais rápida que eles. E olha para a janela de status, vendo que os seus atributos de carisma aumentou. Ele começa a endoidar do nada, gritando para todo mundo que ser supervisor é muito bom. Na hora as pessoas olham para ele pensando: que diabo ele tá fazendo, afinal ele não era um guerreiro? Nesse momento a Raelle começa a gritar no ouvido do Prota, perguntando se ele não é um guerreiro, o que diabo ele tá fazendo, ordenando os escravos. Mas o Prota simplesmente corta ela, fala que ele só tá fazendo o que o sistema mandou ele fazer. Mas ela pergunta se puxar o saco do capitão do exército demoníaco faz parte da missão do sistema. Então o Prota lê a missão pra ela: por erro de algum idiota, você acabou sendo enviado para o exército demoníaco. Que tragédia, né? É como acabar papel higiênico. Então, caia nas graças do Capitão Hendrik e conquiste sua confiança. A Raelle já fala logo que não pode ser do sistema essa mensagem, até porque o sistema utiliza uma linguagem formal. Só que nesse momento acaba chegando um goblin falando para o Prota que o Hendrik quer vê-lo. Enquanto isso, a Raelle fica pensando que só os cabeças lá de cima conseguem mudar a janela de status. Então por que eles iriam fazer isso pelo Prota? Já no gabinete do Hendrik, ele fala que o Prota fez um bom trabalho cuidando dos escravos, mas o Prota começa a falar que tudo isso é graças à administração e liderança do grandioso Hendrik. A Raelle fala para o Prota que essa bajulação falsa nunca vai dar certo, mas contrariando as expectativas dele, o Hendrik fica corado, meu, que é isso? Um boi corado é a primeira vez que eu vejo, viu, o chifrudo corado. Nesse momento o sistema fala que o Prota conseguiu concluir a missão
missão e ganhou 100 pontos de guerreiro. Nenhum dos dois acredita que realmente deu certo mesmo. Nesse momento, o Prota pede autorização para treinar os escravos e começa a falar para o Handruk imaginar um escravo que possa fazer o trabalho de 3 escravos sozinho, e que a comandante do Handruk com certeza iria ficar feliz com isso, até iria elogiá-lo. Handruk, ouvindo isso, na hora aceita o pedido do Prota. Já mais tarde, a Raelle tá fazendo birra, falando que ela não tem mais um guerreiro, o Prota se corrompeu. Mas o Prota nesse momento fala: AFF, você é irritante. Aqui nós podemos perceber que a tradutora é uma mulher, né? Até por causa que, bem, eu nunca vi nenhum homem utilizar essa fala AFF, que até agora eu ainda não sei o que essa fala AFF significa, alguém sabe aí? Nesse momento o Prota fala que quer iniciar uma revolta e a Raelle pergunta: como assim uma revolta? O Prota fala que existe pelo menos 500 soldados demoníacos e mais de 3.000 escravos. Se houver uma revolta, eles podem conseguir escapar, e no meio da multidão, com a bagunça, ele pode conseguir escapar. E depois ele fala que vai dar uma olhada agora na loja do guerreiro para ver o que tem de bom. Estamos acabando por aqui, pessoal. Desculpe aí pela essa curta-metragem aí, né? Mas eu ainda tô começando, ainda não vi como é que funciona. Mas prometo que vou melhorar. Então, senta ali o dedo aí no like que já já eu trago mais.